Bom, nós vamos então começar hoje passando um filminho. Agora acho que agora vai, agora a gente está conseguindo passar um filminho. Esse vídeo ele tem 12 minutinhos, tá? Ele é um trecho da obra de André Luiz, Psicografia de Chico Xavier, do livro Obreiros da Vida Eterna. O que ele nos conta? Eu achei interessante a gente trazer, porque ele nos conta como é que ocorre a desencarnação. Tá? É lógico que o que vemos aqui é uma desencarnação dentro da normalidade. Então, a pessoa que está no seu leito de morte já vem, né, passando por dificuldades de saúde, e como isso é feito, visto pelo plano espiritual. Tá ok? Ô Tuca, apaga as luzes pra gente lá. Por favor, pode apagar. Tudo. Aí. Compreendia, mais uma vez, que há tempo de morrer como há tempo de nascer. Dimas alcançara o período de renovação, e por isso seria subtraído à vamos da ceia, de modo a transformar-se para um novo aprendizado. Não foi determinado o dia exato. Atingira-se o tempo próprio. Recordando, contudo, meu caso particular, e sequioso de elucidações construtivas, ousei interrogar nosso orientador, antes de regressarmos ao círculo carnal, pela manhã. Padre Jerônimo, terá sido Dimas como foi suicida inconsciente? Não, André, nosso irmão não foi um suicida. Então não será necessário habitar regiões de sofrimento como eu mesmo precisei. Tem razão. Dimas desde a infância foi acostumado a lutas sem mimos, desenvolvendo o próprio corpo, se envolvendo com trabalhos abnegados e incessantes. Constituiu família, vivendo suor no trabalho diário. Mesmo assim, ainda encontrou tempo para se dedicar aos que gemem e sofrem, que estão no plano abaixo dele. Com a recurso da mediunidade, se envolveu com o bem coletivo. Perdeu integralmente o conforto da vida social. Como observamos, há existências que perdem pela extensão, ganhando, porém, pela intensidade. Mas já era dia, né? Nossos irmãos nos esperam. Dimas permanecia sob agitações psíquicas muito fortes. Conhecia o fim próximo do aparelho carnal. Temia o futuro dos seus. Conservava-se em total descontrole dos nervos. Meus irmãos, que bom que vocês chegaram. O desligamento será hoje? Sim, a resistência orgânica terminou. Estamos autorizados a aliviá-la. Está na hora. Dimas, não obstante dedicado à causa do bem e compelido a grande esforço de cooperação na obra coletiva, descuidou-se de incentivar a prática metódica da oração em família no santuário doméstico. A esposa do médium, ao pé dele, mantinha-se firme ao seu lado, olhos vermelhos de chorar, emitindo forças de retenção amorosa que prendiam o moribundo em vasto emaranhado de fios cinzentos, dando-nos a impressão de peixe encarcerado em rede caprichosa. Teria de ser o primeiro empecilho a ser removido. Enquanto, através da imposição magnética, eu me esforçava para modificar as vibrações mentais, Hipólito e Luciana teceram uma rede fluídica de defesa em torno do leito para que as vibrações mentais inferiores fossem absorvidas. E Jerônimo trabalhava a fim de tranquilizar a esposa para dar continuidade à tarefa.
Filha, vai descansar. Gostaria de vê-la bem mais forte. Sinto-me bem melhor. Sinto que o dia será de calma e reconforto. Pode ir. Tem certeza, querido? Sim, pode ir. Meus irmãos, peço-lhes que cuidem do sono da esposa para que as emoções mentais não nos alterem o esforço. Através da mentalização, Jerônimo forneceu a oportunidade da oração final ao nosso amigo. Meu Senhor Jesus Cristo, creio que atingi o fim de meu corpo, do corpo que me deste por algum tempo, como dádiva preciosa e bendita. Não te posso implorar a bênção da morte pacífica, porque nada fiz de bom ou de útil por merecer. Maria Santíssima, se é possível, amada Santa, socorre-me com o teu compassivo e desvelado amor. Sou agora também um menino frágil, com fome do afeto maternal, nesta hora suprema. Oh, se eu pudesse contar também com o socorro da abençoada mãezinha que a morte arrebatara há tantos anos. Meu filho. Dimas, experimentando um indefinível bem-estar no regaço materno, parecia esquecer agora todas as mágoas, sentindo-se amparado, quase feliz. Ordenou Jerônimo que me conservasse vigilante, de mãos coladas à fronte do enfermo, passando logo após ao serviço complexo e silencioso de magnetização. Havíamos iniciado o desligamento. Jerônimo iniciou utilizando passes longitudinais, a fim de promover o desligamento das vísceras. A seguir, isolou todo o sistema nervoso simpático, neutralizando mais tarde as fibras inibidoras do cérebro. Começou a operar sobre o plexo solar, desatando laços que localizavam forças físicas. Com espanto, notei que certa porção de substância leitosa extravasava do umbigo, pairando em torno. Com passes concentrados sobre o tórax, relaxou os elos que mantinham a coesão celular no centro emotivo, operando sobre determinado ponto do coração. Não a pobre substância desprendia-se do corpo, do epigástrio à garganta, mas reparei que todos os músculos trabalhavam fortemente contra a partida da alma, opondo-se à libertação das forças motrizes em esforço desesperado, ocasionando angustiosa aflição ao paciente. Alcançáramos o coma em boas condições. Era a última etapa. Concentrando todo o seu potencial de energia na fossa romboidal, Jerônimo quebrou alguma coisa que não pude perceber com minúcias, e brilhante chama violeta dourada desligou-se da região craniana, absorvendo instantaneamente a vasta porção de substância leitosa já exteriorizada. Quis fitar a brilhante luz, mas confesso que era difícil fixá-la com rigor. A chama mencionada transformou-se em maravilhosa cabeça, em tudo idêntica à da nossa amiga desencarnação, constituindo-se a voz dela todo o corpo perispiritual de Dimas, membro a membro, braço a braço. Dimas desencarnado estava ligado ao corpo através apenas de leve cordão prateado
semelhante a um elástico entre o cérebro de matéria densa, abandonado, e o cérebro de matéria rarefeita do organismo liberto. E agora, padre, o desencarne está completo? Aos olhos da carne, sim, mas para nós o trabalho continua. O cordão crítico deverá permanecer por mais um dia, considerando as necessidades do morto que ainda não se prepararam para o desencarne mais rápido. Pedimos ao irmão que tenha bondade de velar por ele até o momento propício. Devido aos méritos adquiridos, foi permitido que Dimas tivesse defesas pessoais, mas a residência conservava-se à mercê da visitação de qualquer classe. As câmaras mortuárias não devem ser pontos de referência à vida social, mas recintos consagrados à oração e ao silêncio. O sentimentalismo exacerbado da família inconformada é sempre prejudicial ao processo de desligamento. No dia seguinte, retornamos ao recinto doméstico onde cortaríamos o fio derradeiro que o ligava aos despojos. Estávamos a postos 2 horas antes de organizar-se o cortejo fúnebre. Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. Jerônimo examinou-o, auscultou-o como clínico experimentado. Em seguida, cortou o liame final. Dimas livre, Dimas espírito, despertado. Mas Pode, por favor, acender para mim, Anjo? E aí? Maravilhoso. Né? A gente acha que é filme de ficção. Todos nós um dia vamos passar por isso. Desde que morramos bem, né? O importante é morrer bem. Então veja, algumas curiosidades rápidas sobre esse evento. Primeiro, veja que aquele carinho, aquele excesso de zelo com o desencarnando, né, é prejudicial. Então, quando nós não temos a compreensão do desencarne, quando nós nos revoltamos com o desencarne, quando nós não aceitamos o desencarne do ente querido, nós tecemos essa malha que dificulta a desencarnação dos nossos entes queridos. E quando ele já está desencarnado e esse sentimento continua, ele continua a sentir essas energias lá no plano espiritual. Por isso que no Espiritismo nós dizemos o seguinte: chorar o morto sim, saudade sim, mas revolta e não aceitação não são saudáveis. Nem para quem fica e muito menos para quem vai, né? Vejam que ele foi protegido durante todo o tempo, ele esteve acompanhado. Ninguém morre sozinho, gente. Ninguém faz a passagem sozinho. Mesmo que seja num acidente de carro perdido numa estrada de fim de mundo, a assistência é sempre essa, né? Veja que a gente tem ali um padre, né? O padre Jerônimo, o André Luiz, que vai lá para estudar, para aprender, e vão fazer esse desencarne do Dimas, né? Na casa do Dimas, o que é importante? Eles falam que o ambiente ele é aberto a qualquer a qualquer tipo de espírito. Então é muito importante a nossa forma de pensar nas câmaras mortuárias, né? Seja nos velórios, seja na nossa casa onde o corpo está presente, a gente manter sempre um pensamento mais limpo, mais tranquilo, tá? E é isso, gente. Alguma dúvida, alguma pergunta? Eu sei que ele fala para ela sair. Eu já vi muito depoimento de
pessoas que falam que parece que esperou a pessoa sair um pouco. Isso. Você vê que houve uma influenciação para parar aquele sentimento, para tranquilizar a esposa. O padre Jerônimo intui o Dimas a falar para ela que ele está bem, para que ela pudesse se afastar, para que eles pudessem fazer o trabalho deles, né? E ela indo para outro quarto, os outros 2 irmãos espirituais foram lá para mantê-la calma, mantê-la afastada, né? É assim, viu, pessoal? Acredite. Como? Desculpa, Adriano. No caso da esposa, não estava só com ele. Não, ninguém fica só, né? Nem a esposa ficou só, mesmo ela indo para outro quarto, né? Então é isso, tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem a gente tem mais filminho aí para vocês, tá bom? Então vamos voltar para o nosso estudo? Então vamos lá. Se eu repetir mais de 4 vezes, vocês me avisam, tá? Estamos lá no capítulo 9 ainda estamos falando da intervenção dos espíritos na vida material, né, no mundo corporal. Estamos ainda falando sobre os anjos da guarda, espíritos protetores familiares ou simpáticos, né? É aqui que nós ainda estamos. Talvez a gente consiga acabar hoje. Falamos sobre os espíritos familiares, os simpáticos, os espíritos protetores e os maus espíritos. Foi assim que a gente acabou a nossa última aula. Veja que cada um deles tem diferença, né? Nós não vamos voltar nisso porque já foi bem falado na última aula, tá ok? Falamos inclusive terminamos com um mau gênio, né? Então nós temos lá o anjo protetor, nós temos o espírito simpático, nós temos os espíritos familiares e nós temos espíritos maus gênios, ok, pessoal? Tudo bem? Nós costumamos dizer, já disse isso a vocês, no livro dos espíritos, lá nas questões 200 e alguma coisa, o Espírito de Verdade nos ensina que não existem espíritos maus, existem espíritos imperfeitos e infelizes. Mas, para nós, eles acabam fazendo o mal. Muitas vezes sem perceber, às vezes sem ter a intenção, mas acabam nos fazendo mal. Tá ok? Então paramos aí. E vamos então para 515. Tá? Então, Kardec estava perguntando sobre os espíritos, sobre o tipo de espírito, sobre o espírito protetor. E agora o Kardec faz uma pergunta um pouquinho diferente para o espírito de verdade. Ele fala assim, o que se há de pensar das pessoas? Então aqui estamos falando de encarnados, né? Que se ligam a certos indivíduos para levá-los à perdição ou para guiá-los pelo bom caminho. Isso daqui hoje está muito na moda, com um nominho chamado relacionamento tóxico, né? Pessoas que se ligam a gente e que nos conduzem ou para um lado bom ou para um caminho muito ruim. Então Kardec pergunta, né? O que se pensa dessas pessoas? Espírito de Verdade, como sempre, fala que efetivamente certas pessoas exercem sobre outras uma espécie de fascinação. O amor bandido, né? O amor bandido. Aquele filho que desandou, mas que a mãe continua fascinada por ele, né? Veja quantos casos. Uma espécie de fascinação que parece irresistível. Olha lá de novo o Espírito de Verdade nos falando sobre o tal da influência, sim, irresistível, não. Isso eu vou repetir para a gente até a gente acabar o Livro dos Espíritos. Precisamos ter a consciência exata de que as decisões são nossas. O livre-arbítrio é nosso. Então, há uma influenciação? Parece irresistível. Quando isso se dá no sentido do mal, é que são maus espíritos, de que outros espíritos também maus se servem para subjugá-la. Então, o que o Espírito de Verdade falou?
Quando essa pessoa começa a te influenciar para o mal, ela é uma pessoa de espírito mal. E quando ela faz isso, espíritos também maus se aproveitam dela. Já falamos aqui nessa casa, desde o começo dos estudos, sobre o poder da obsessão, sobre o poder da influência dos espíritos bons ou ruins, de acordo com o quê? Com nossa condição moral. Então, o que o Espírito de Verdade está reiterando aqui é isso. Quando interferimos no mau sentido numa pessoa, conduzindo ela ao mal, também estamos sendo influenciados por maus espíritos. Ok? Deus permite que tal coisa ocorra para vos experimentar. Todos nós já sabemos que vivemos num mundo de provas e expiações. Então, essa frase também do Espírito de Verdade, nós vamos vê-la em várias partes do Livro dos Espíritos, em várias partes do Livro dos Médiuns. Ora, Deus permite que esses espíritos interfiram dessa forma para nos testar. Por quê? Porque a nossa vontade, o nosso poder de decisão é que tem que ser definitivo. Se nós não tivéssemos essas tentações ou essas influências quase que parecendo irresistíveis, como é que nós poderíamos exercitar o bem e o nosso livre-arbítrio? Então é por isso que Deus permite que maus espíritos, espíritos imperfeitos, espíritos infelizes possam atuar na gente. Mas vou reiterar, isso só ocorre quando nós mesmos deixamos a porta aberta. Porque senão, esse mundo que nós vivemos seria um caos, onde nenhum de nós teria responsabilidade por nada. Porque tudo foi o quê? Quem fez coisa ruim não fez porque quis, fez porque o Espírito fez por ele. Isso não existe, pessoal. A responsabilidade é sempre nossa. Somos influenciados? Somos. É um arrastamento? É. É um arrastamento irresistível? Não. Arrastamento, sim. Irresistível, nunca. Quando o espírito já é melhor, mais elevado, ele não precisa mais dessas provas, né? Ele já passa por essa etapa. Isso, não precisa. Então a Patrícia está perguntando, quando esse encarnado, né, esse espírito encarnado, já está mais evoluído, ou já passou por essas experiências, ele precisa ser testado? Não. Ok? Somos filhos de um Pai amoroso, com misericórdia infinita, soberanamente justo e bom. Ninguém passa por necessidade se não precisar. Ninguém passa por provação se já aprendeu a lição. Porque isso seria judiar, né? Não seria uma prova. Então, essa é a notícia boa para a gente. Toda vez que a gente passa um perrengue, passa uma situação difícil na vida, desde que nós aprendamos com aquilo, ela não volta. Por isso que nós falamos no Espiritismo que quando algo ruim nos acontece, a pergunta que deveremos fazer não é por que isso aconteceu, mas para que isso aconteceu. Para que aconteceu isso comigo? O que eu preciso aprender? O que é que eu preciso modificar? Qual é a lição que essa situação está trazendo para mim? Aprendeu a lição? Lição aprendida, não precisa mais fazer a prova. Passou de ano. Ok? Não tá bom. O nosso bom e nosso mau gênio, olha, ele está colocando os dois, né? Aquela brincadeira que a gente sempre faz do desenho, né? Que tem o diabinho e tem o anjinho, um em cima de cada ombro, né? Kardec está lá. Nosso bom e nosso mau gênio poderiam encarnar para nos acompanhar na vida de uma forma mais direta? E aí? Pergunta interessante, né? Isso acontece algumas vezes.
Isso acontece. Então ele está perguntando se esses espíritos bons ou os espíritos ruins, ou seja, aqueles que nos são familiares e são bons conosco, nos gostam, ou os nossos inimigos, se eles podem encarnar para poder interferir mais diretamente na nossa vida. E a resposta do Espírito de Verdade é que isso acontece algumas vezes. Porém, o que é o mais comum? É esses espíritos se valerem de espíritos que já estão encarnados e que sejam simpáticos a eles para obrar, para fazer suas agruras. Então veja, está intimamente ligado com essa questão aqui anterior. Ó, né? Veja que quando uma pessoa que exerce uma influência muito grande sobre a gente começa a nos conduzir para o mau caminho, e ela está influenciada por espíritos, pode exatamente ser esse mau gênio aqui que o Kardec perguntou nessa questão. Né? Ele não precisa encarnar para nos prejudicar. Ele pode se usar de encarnados em mesma sintonia que ele para nos prejudicar. Por que esse encarnado faz isso, Paulo? Porque a ascendência moral dele não está de acordo. Ele ainda se compraz na violência, ele ainda se compraz na inveja, se compraz no egoísmo, se compraz no orgulho, né? E ele fica feliz em participar desse tipo de coisa. Frequentemente também carregam dessas missões outros espíritos encarnados que lhes são simpáticos. Veja, pessoal, essa palavra aqui é muito importante. O que são os espíritos simpáticos que a gente viu na última aula? São espíritos de mesma sintonia. Esse simpático aqui do espiritismo não é aquele simpático de ser um cara legal. Nossa, era um espírito super simpático. Ele falou bom dia, eu cumprimentei ele. Não. É simpático no sentido da sintonia. Ele pode ser simpático e pode ser muito perverso. Ele pode ser simpático comigo e pode ser muito rude. Quem determina essa simpatia? A minha vibração. A nossa condição moral. Ok? Essa é a fé raciocinada do Espiritismo. As coisas, pessoal, elas não acontecem por culpa dos outros. Não existe o azar. Não existe o trabalho feito, a coisa feita. Existe causa e existe consequência. Existe livre-arbítrio. Pois não. Mas você está na mesma sintonia, a pessoa é uma pessoa boa do seu lado. Como que ele entra, então, essa pessoa está na mesma sintonia boa? Como que esse espírito de baixa evolução entra? Porque quando a gente não entra. Veja, o simpático... ela está perguntando assim, como é que esse espírito ruim entra na vibração de uma pessoa boa? Então... Você não fala que a gente tem que ficar na sintonia sempre boa para Isso. Se estamos assim, essa influência aqui não acontece. Se estamos vibrando bem, esses espíritos imperfeitos não conseguem interferir na gente. Ok? Estamos bem. Sim. Olha, estou bem, eu tenho uma condição moral boa, sou uma pessoa de fé, eu oro bastante, não faço mal para os outros, sou uma pessoa sem grandes vícios, tenho pequenos vícios, ok? Então eu não sintonizo com esse espírito inferior. Não, mas aí eu tenho uma amizade boa também, na mesma sintonia que ele. Isso. Só que ele pode entrar nessa pessoa para fazer... Pode. Então, isso eu... Porque vai depender da sintonia desse bom amigo. Já vou te adiantar. Não deve ser bom amigo. Porque se consegue ter uma sintonia tão baixa, cuidado. Né? Aí é uma questão que lá atrás, no Livro dos Espíritos, né, eu gosto muito dessa frase do Espírito de Verdade, que ele fala assim, mas o cara é bom. E o Espírito de Verdade fala pro Kardec assim, que sabes tu dessa pessoa?
O que nós sabemos da pessoa que está do nosso lado? Aparentemente. O que eu sei de eu mesmo? O que eu sei da Paty que eu vivo há 32 anos com ela? Alguma coisa, mas a gente não sabe tudo. Então veja, a lei da sintonia é uma lei inexorável, ou seja, não se quebra. Ou a gente tem sintonia, ou então não tem. Ah, eu sou muito perseguido, eu estou toda hora amaldiçoado. Olha para a tua vibração. Começa a orar e vigiar. Orar para tentar elevar a sua vibração. Orar, como sempre falamos, não é ajoelhar e rezar um terço, uma novena. Orar é religar-nos com Deus, religar-nos com o espiritual, né? Lembrarmos que somos seres eternos, que a vida não cessa, tal. E vigiar os pensamentos. Cuidado com o que nós pensamos. Vocês viram no filme todo o trabalho energético, não é verdade? Como é que os espíritos fazem aquilo? De onde saíram aquelas energias? Estão todas no ambiente. Lembra que a gente falou? 3 características do espírito: inteligência, pensamento e vontade. O espírito não tem mãozinha. Ele não constrói coisas com as mãos. Ele constrói com o pensamento, utilizando o fluido cósmico universal. Então, o que o Jerônimo, o que o André Luiz estavam fazendo ali naquele desligamento, era através do pensamento, modificar esta matéria, que é o fluido cósmico universal, que é uma forma de energia. Ok? Gente, por menos que a gente perceba, nós aqui encarnados, na dura e rude matéria, o que pensamos interfere no fluido cósmico universal. Pensou ruim? Você só pensa coisa ruim? O que você está plasmando? O que você está construindo em volta de você? Coisas ruins, energias negativas. Né? A sua vida é falar mal dos outros. É o que a gente chama no Espiritismo de psicosfera. Uma esfera, né, uma atmosfera psíquica nossa. E a gente vai intoxicando ela. Então acreditem efetivamente que o pensamento tem poder. Né? Lá no começo da Gênesis, quando se fala, né, que o verbo, no começo, no princípio era o verbo, no princípio era a vontade de Deus, porque a matéria ainda não existia. Então era a vontade. Tá ok? Só para a gente lembrar que quer ficar bem? Todos nós queremos ficar bem. Começa a pensar bem. Mas, Paulo, eu venho de uma vida que eu já não faço muita coisa boa há bastante tempo. Não tem problema. Começa a praticar o bem desde agora. Porque o bem que a gente pratica anula o mal que praticamos. Ok? Mas começa rápido. Porque, como eu sempre digo, nós não sabemos se estaremos aqui amanhã. E amanhã pode ser tarde demais. Né? Tá bom? Haverá espíritos que se liguem a uma família inteira para protegê-la? Lembra que nós estamos falando da influência dos espíritos na matéria, né, no mundo corporal. Então Kardec falou, tem espíritos que se ligam a uma família inteira? Alguns espíritos se ligam aos membros de uma mesma família que vivem juntos e estão unidos pela afeição. Ok? Mas não acrediteis em espíritos protetores do orgulho das raças. Então aqui vai aquele negócio, né? Qual é o único Deus que existe? É o da minha religião? Não. Qual é o único espírito protetor que existe? É o que protege a minha raça? Não. O Pai é único, né? E é universal, e é igual para todo mundo. Da mesma forma, a proteção espiritual, ela não tem preconceito de raça, de família, de cor, né? Olha, como eu sou de origem africana, afrodescendente,
Eu só quero trabalhar com preto velho. Não. Né? Olha, como eu sou alemãozinho, eu só quero trabalhar com médico alemão. Não. A espiritualidade, pessoal, é universal. E é isso o que o Espírito de Verdade está falando aqui. Ó. Tem uma certa afeição? Tem, tal, mas não existe esse negócio de orgulho das raças, tá? Os espíritos sendo atraídos para os indivíduos pelas suas simpatias. Kardec aprendeu a lição, né? Ó, então, uma vez que os espíritos são atraídos para a gente pelo efeito da simpatia, igualmente o são para as reuniões de indivíduos por motivos particulares. Ele está querendo saber se numa reunião particular, espíritos que têm afinidade com aquele assunto vão até essas reuniões. Os espíritos vão preferentemente onde estão seus semelhantes. É a lei da sintonia, pessoal. É a lei da sintonia. Aí ficam mais à vontade e mais certos de serem ouvidos. Por quê? Espíritos que comparecem a esses grupos, essas reuniões, que são simpáticos, de novo, lembrando que o simpático não quer dizer que é um espírito super bacana, nem que é um bom espírito. É um espírito que tem sintonia. E por que ele vai lá? Por que ele gosta dessa sintonia? Porque através da sintonia ele consegue influenciar. Ele consegue realizar vontades. Muitas vezes elevadas, muitas vezes muito baixas e muito viciosas. Ok? Depende de quê? A gente. Da nossa condição moral. Como é que nós estamos vibrando. O homem atrai para si os espíritos em razão de suas tendências. Quer esteja sozinho, quer forme um todo coletivo como uma sociedade, uma cidade ou um povo. Atraímos espíritos semelhantes. E olha aqui que interessante que a gente viu também lá atrás, né, numa reflexão. Portanto, há sociedades, cidades e povos que são assistidos por espíritos mais ou menos elevados, conforme o caráter e as paixões neles dominantes. Lembra que nós falamos aqui que o espírito protetor do Brasil é Ismael. Então nós temos um espírito que protege toda a nação brasileira. Tá? E é isso que ele está dizendo. Os espíritos imperfeitos se afastam daqueles que os repelem. Repelem por quê? Por causa da sintonia. Porque como nós... Por exemplo, vamos dar um exemplo. A gente vai ver isso na próxima segunda, né? Num filminho de obsessão. Eu não gosto de beber. Não sou fã de beber. Bebo muito esporadicamente, tá? Um espírito viciado que tente me vampirizar, ele consegue? Não, porque eu vou repelir, porque eu não tenho essa vontade, eu não bebo todo dia. Ok? Então isso faz com que eu o repila, eu o afaste. Né? A gente brinca também numa coisa, atividade física. O obsessor não gosta de atividade física. Por quê? Porque quando fazemos atividade física, produzimos alguns hormônios no cérebro. Por exemplo, a serotonina. Né? E a serotonina dificulta a ação do obsessor na sua cabeça. Por quê? Porque você está bem, você está feliz, você está satisfeito. Né? Então a gente brinca, o obsessor não gosta de atividade física. Não é que ele não goste, né? Que ele não consegue mais influenciar na gente. Ok? Daí resulta, então, de toda essa história, que o aperfeiçoamento moral das coletividades, como o dos indivíduos, tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons, que estimulam e entretêm o sentimento do bem nas massas
como outros podem neles insuflar as más paixões. Então você vai num show gospel. Já viram briga? No show gospel? Alguém já viu? Alguém já viu alguém pegar a cadeira e dar a cadeirada no outro? Em show gospel? Não. E na briga de torcida no estádio de futebol? É exatamente isso que ele está falando, gente. É influenciação. Esses espíritos se aproveitam do desequilíbrio das turbas. Assim como os bons espíritos se aproveitam da elevação dos bons grupos, como está acontecendo aqui, agora, nessa casa. Nós temos aqui uma elevação. E os bons espíritos se aproveitam aqui. Culpa de quem? Nossa, de cada um de vocês. Olha que fácil que é. Né? Não é magia, não. Inclusive, eu deixei grifado isso daqui, porque esta frasezinha define e nos explica por que é que a espiritualidade sempre nos aconselha a realizar o evangelho no lar. O que é o evangelho no lar? Todo mundo sabe? Não, quase não. Pessoal, pegue um dia da sua semana, na sua casa, seja com a sua família. Se ninguém quiser fazer, faça sozinho. Faça com o seu empregado, com a sua empregada, com o seu filho, com o seu marido, com o seu irmão, com o seu pai, com o seu avô. Mas determine um dia na semana, fixo, um dia e um horário. E sempre naquele dia e horário, sente-se a uma mesa, coloque ali uma jarrinha com água, como a gente faz aqui nessa casa, né? Faça uma breve oração, a oração que você quiser. Abra o evangelho que você quiser. Se quiser o evangelho segundo o Espiritismo, ótimo. Se não, eu quero o Novo Testamento, eu quero o Velho Testamento, eu quero fazer com a Torá, eu quero fazer com o Alcorão. Pai é um só, pelo menos na concepção espírita. Faça uma leitura desse texto evangélico, breve, troque uma ideia breve, comente aquilo com as pessoas que estão junto, faça uma nova oração agradecendo a tudo aquilo que aconteceu, pede pelas pessoas queridas, pede por quem já foi embora. É o momento de agradecer e de pedir, e encerra com uma oração, toma seu copinho d'água. Tende a afastar os maus espíritos e a atrair os bons espíritos. Então muita gente vem na casa espírita e fala assim, não, Paulo, eu estou bem, mas lá em casa eu sinto que não está legal. Evangelho no lar, pessoal. Eficaz, remédio eficaz. Ah, mas ninguém quer fazer comigo. Faça sozinho. Sempre no mesmo dia, no mesmo horário. Por quê? Porque também é o seguinte, a gente pensa que irmão espiritual não tem mal o que fazer da vida, a não ser ficar correndo atrás da gente, né? Vocês viram o André Luiz e o Padre Jerônimo? O Padre Jerônimo conhecia o Dimas? Não. Ele era um espírito, estava incumbido de ir lá fazer o desenlace, o desencarne. Tem atividade? Já dissemos a vocês. Espírito não para. Espírito trabalha. Então, quando nós fazemos uma rotina na nossa casa, pode ter certeza que bons espíritos se programarão para estarem lá com você na sua casa. Oi, pois não. Momento de aflição, às vezes, dentro de casa, ou então em qualquer outro ambiente, nas escolas, a gente pode pegar o Evangelho de ali e fazer uma oração, ler. A oração, em qualquer situação. Então, a André está perguntando, falou, sempre que eu me senti meio estranho em casa, ou senti alguma coisa diferente, ou não senti alguma energia diferente, posso fazer uma prece? Deve. Sim. Deve. A prece é a nossa primeira defesa. Posso abrir como... Pode. É a nossa primeira defesa. Aliás, faça um teste. Quando você tiver com um problema, ou alguma coisa te incomodando, alguma situação que aconteceu no dia, senta num cantinho, dá uma relaxada,
Pega o Evangelho e faz assim, ó, Lupt, e leia. Depois vocês me falam. Se a espiritualidade não abre exatamente onde a gente precisa ouvir. Paulo, eu faço Tá? oração todo dia, 3 horas da manhã. Oi? 3 horas da manhã. 3 horas da manhã, o que tem? Eu faço oração. Você faz oração, reza para mim que eu estou dormindo. 3 horas da manhã, muito bom. Chegou 3 horas da manhã, eu acordo. Você acorda, né? É porque trabalhamos muito no plano espiritual. E esse é um horário que eles dão uma folga para depois a gente voltar para o trabalho. Muita gente fala disso. Quem aqui já acorda 3 horas da manhã, bate o olho e olha o relógio 3 horas da manhã? Gente, emancipação da alma, né? Já falamos sobre isso. Nós, quando dormimos, o espírito se emancipa e nós vamos para a espiritualidade realizar trabalhos ou não, ou bater perna, ou ir para ambientes bons ou para ambientes ruins. Normalmente vamos trabalhar em resgates. Eu tenho algumas... são sonhos, né, que a gente lembra. Eu particularmente tenho alguns sonhos nessa casa, trabalhando na casa, no sonho, né? É muita pretensão, né? Mas essa semana, eu não vou nem falar, Ezra. Bom, então a gente tem isso sim, né? E muitas vezes, aí também vai mais uma dica, né? Já falamos isso, vamos repetir de novo. O preparo para o sono, pessoal. Preparo. Desliga o caixinha de fazer bobo. Né? Cadê a caixinha de fazer bobo, Paty? Levanta para mim. Celular. Desliga aquela televisão. Não vai ver a notícia das tragédias às 11 horas da noite antes de dormir. É um momento de relaxamento. Faz uma oração, pensa no que foi seu dia, pensa no que você pode melhorar para o dia seguinte. Peça na oração que os bons espíritos venham te buscar para trabalhar, que não permitam que você vá para lugares ruins. Façam isso. Né? Muita gente que tem terror noturno. Tem uma passagem nos livros de André Luiz, que eles vão lá buscar um irmão espiritual que está encarnado, mas é um irmão que quando ele emancipa da alma, o seu inimigo no plano espiritual chega e o aterroriza. E ele tem o chamado terror noturno. Como é que faz para nunca ter Desobsessão. Então, no livro eles descrevem que chamam aquele irmão, chamam esse encarnado, conversam, e é sempre aquela velha história. Você, o obsessor, né? Você sabe por que eu estou fazendo isso por Reginaldo? Você sabe o que ele fez comigo? Nós sabemos. E o que você fez com ele? Eu não fiz nada. Eu sou um santo. Então, irmão, vem cá que nós vamos mostrar para você o que você fez para ele há 400 anos atrás, numa encarnação lá na França. É a história do Divaldo com o seu obsessor. Então esse é o trabalho de desobsessão real, que é um trabalho de esclarecimento dos espíritos. Né? Então a gente precisa entender. E esses espíritos, desencarnar nossos inimigos, se é que nós temos, eles nos reconhecem em qualquer encarnação. E nos veem como a gente era antes. Né? De tão focado que eles estão naquela vingança. Tá ok? Ô Paulo, deixa eu perguntar um negócio pra você. Pois não. As pessoas que é muito preocupada assim com um filho, que vai sair, que vai numa balada aí, vai nos lugares meio perversos, coisa e tal. Então, você sabe na hora, né? Eu sei, não sei. Eu não faço a menor ideia. Agora é o seguinte, quando ele dorme, ele consegue, vamos supor, sofrer a consequência da preocupação? Não. Então vamos lá, o Zé está perguntando, se um pai que é muito preocupado com o filho que sai para a noite, sai para a balada, vai para lugares meio... Quando ele dorme, ele também passa mal com isso? Não por causa disso, que é uma preocupação natural de pai. Mas se esse pai dorme muito nervoso, muito revoltado, como é que está a vibração dele? A hora que ele emancipa, ele está vibrando ruim. Né? Então o que a gente recomenda?
Orai e vigiai. Reza, pede pelo filho, pede pela filha, né? Peça para a espiritualidade te auxiliar, compreender, porque é por aí. Agora, pais e mães, o Livro dos Espíritos nos ensina, já falamos isso aqui, eu vou falar outra vez. Não estou ruim. Nós temos um grau de responsabilidade com os nossos filhos até determinado momento. O Livro dos Espíritos nos diz que até a puberdade. O que você tiver que ensinar para os seus filhos é do 0 até os 16, 17 anos. Porque depois ele vai revelar o quê? A sua verdadeira moral. O espírito antigo que ele é. Nós ficamos com essa história de achar que o espírito de criança é um espiritinho pequenininho. Não é. Não é. Um espírito é um espírito. Muitas vezes o vosso filho, que está na vossa casa, é um espírito muito mais antigo e muito mais experiente do que você mesmo. Que já deu muito mais cabeçada e vem com você para você tentar orientar. Então, gente, não fiquem se culpando também. Ensinou certo? Ensinou o caminho certo? Missão cumprida. Resolveu virar o bandido da luz vermelha. Livre-arbítrio. Eu vou me descabelar, eu vou me matar. Não faça isso. Tá? A culpa não é sua. Pois não. Eu queria falar duas coisas. Comentar que eu e o Paulo, a gente está vendo um seriado, não sei se alguém já viu, que se passa no Oriente Médio, Falda. E é engraçado que é vingança em cima de vingança em cima de vingança. Então a gente ainda bem comentou, né, de que isso vai dar ainda, né, é um exemplo muito prático, né, de como fica depois, né? Exatamente. A sensação de querer sempre se vingar do que o outro fez na encarnação. Exato. E uma outra dúvida é, você falando do filme, que ele desencarnou bem, no caso, o Dimas. Mas mesmo quem desencarna mal, o processo lá de desligamento é o mesmo. O processo de desligamento é o mesmo. Tá? O processo de desligamento, pessoal, é sempre o mesmo. Exceção: suicídio, onde ocorre uma violência perispiritual muito grande. Tá? E mesmo nos suicídios indiretos, né, o acidente, o abuso, aquela culpa indireta, é sempre feito esse tipo de desligamento. Tá? Nenhum de nós morre sozinho. Qual é a diferença? Quando o suicida, ele não consegue ter essas visões todas. Né? Todos os relatos dos suicídios por psicografia são relatos muito solitários. Ele simplesmente acorda, ele abre o olho como se nada tivesse acontecido. Aonde? No Vale dos Suicidas. Mas alguém não foi lá e fez? Fez, mas ele não vê, ele não percebe, ele não sabe. Porque ele está denso. Não esgotou o fluido vital, não esgotou o seu tempo de vida na Terra. Né? E diz a doutrina, dizem os livros de Dona Ivone Pereira, né? Que, já falamos isso também, nós temos, o nosso corpo ele tem uma espécie de uma bateria de duração, né? Olha, o Paulo vai encarnar para viver até os 102 anos de idade, né? Nossa, que bacana. Só que aí eu começo a beber em excesso, comer em excesso, me preocupar em excesso, não sei o quê, desencarno me suicido aos 55 anos de idade. Até os 82, eu vou continuar sentindo as sensações do meu suicídio. Até esgotar todo esse tempo vital. Ele vai aceitar que ele vai achar que ele está sempre. Ele entra num loop, e ele, por exemplo, se ele deu um tiro na cabeça, ele fica revivendo o tiro na cabeça até esgotar o seu fluido vital. Vocês já imaginaram que era isso? Né? Tomou veneno? Vai ficar sentindo o ardor do veneno, a convulsão do veneno, até esgotar. O Divaldo narra isso da irmã dele. Ele não aceita, né? Ele não consegue entender, porque ele já não acredita em nada. O moço que ele matou o outro, né?
E ele falou muito da hora que ele ia beber água e chegava o cara dentro do copo. Aí pode ser também o peso na consciência, né? Hora que dorme, vê o morto, né? Pode acontecer. E o suicida fumante? Ele vai ficar sentindo o cheiro de cigarro? É um suicídio indireto, ele vai sofrer um pouco também, mas não tanto quanto esse. Ele sente a necessidade de fumar do lado de lá, hein, Zé? Pessoal, para de fumar aqui, porque aqui você tem adesivo, você tem medicamento, você pode fazer uma série de coisas. No plano espiritual, não tem adesivo de nicotina. E a vontade é igual ou maior que a daqui. Rapaz, Então, a hora de parar é aqui. Eu já parei com isso daí faz tempo. Paulo, mesmo assim a pessoa tendo essa necessidade lá, o que pode ser feito? Então, desobsessão. Nesse vídeo que nós vamos ver na próxima segunda, ele fala de dois aspectos. Fala da obsessão e do vampirismo, né? Então, o que acontece é que esses espíritos que ainda estão muito apegados à Terra, né? Desculpa, a gente sempre dá o exemplo do alcoolismo, mas é que é um exemplo que a gente conhece muito. Mas funciona com uso de droga, de cocaína, com tudo. Então, veja, um alcoólatra desses bem complicados desencarna por causa de alcoolismo. Para onde que o espírito dele vai? Vai para o boteco. Ele vai colar no primeiro cachaceiro, no primeiro amigo que chegar lá no boteco, para tentar vampirizar, porque a vontade continua. E como ele não consegue beber, porque ele não tem mãozinha, ele não tem aparelho, né? Espírito não tem estômago, não tem, né? Ele não consegue ingerir o álcool, ele se aproxima de quem vai ingerir o álcool, qualquer um de nós, que tem essa simpatia, que tem a porta aberta, por isso que a gente fala, quem é médium, para de beber. Bom, então ele se aproxima e ele consegue sentir parte desse fluido que a gente gera quando bebe. E aquilo não sacia, mas o satisfaz momentaneamente. É isso que a gente no espiritismo chama de vampirismo. Isso acontece com o cigarro, isso acontece com as drogas. E é muitas vezes por isso que a pessoa não consegue parar de fumar, não consegue parar de beber, não consegue largar qualquer tipo de droga. Por quê? Porque esses espíritos vão ficar fazendo o que na nossa cabecinha? Já tem uma simpatia, tem a porta aberta, ele vai ficar lá, bebe, não, fuma, não, cheira, vamos cheirar, cheira mais, é a última, é só a última, e vai. E o encarnado vai indo cada vez mais o buraco. Tá bom? Beleza? Vamos encerrar por hoje então. Paramos aí na 518. Tá ok?